Em questões de género, Igreja Católica, ainda no século IV, parte 2. Eis, pois, um miolo, entre aspas, da minha intervenção no encontro sobre as questões de género nas igrejas e nas sociedades em geral. A linha A. No meu entender, deveríamos iniciar a nossa reflexão sobre esta temática com um ensurdecedor protesto do tamanho do planeta contra o que ainda hoje continua a passar-se no interior da nossa Igreja Católica. Não só as mulheres são escandalosamente discriminadas e tratadas como de menor idade, mas também os homens batizados que não venham a integrar o estatuto de clérigo e a hierarquia nunca chegarão a ser verdadeiros sujeitos da Igreja e na Igreja. Nas sociedades seculares, os homens podem ser líderes e ocupar os lugares de destaque e da máxima responsabilidade em todas as áreas. Mas na Igreja Católica serão sempre leigos, entre aspas. Por isso, infantes, objeto de cuidado pastoral dos clérigos. Mesmo se algum batizado excepcionalmente alcança um lugar de mais responsabilidade e decisão na Igreja, sempre será tutelado por um clérigo pároco, cônego, bispo, cardeal ou papa. Nunca poderá assumir de corpo inteiro e com inteira responsabilidade pessoal o serviço para que tenha sido nomeado. Aliás, para chegar a esse serviço eclesial, nunca será como resultado de uma eleição por parte da comunidade. Será sempre por nomeação da hierarquia eclesiástica e segundo critérios que geralmente têm a ver com a sua capacidade de subserviência à hierarquia, mais do que com a sua competência, independência e consciência crítica. É assim que as coisas ainda estão na Igreja, apesar do Concílio Vaticano II e de já estarmos no século XXI. Como se pode então falar de género numa igreja assim tão centrada nos clérigos, em lugar de exclusivamente centrada nas mulheres batizadas e nos homens batizados? Acho que sem este preliminar protesto, tudo o que aqui se diga a propósito das questões de género na Igreja Católica e nas sociedades cai em saco roto e pode ser quase um insulto às mulheres e aos homens. A linha B. Na origem desta insultuosa discriminação das mulheres e dos homens não clérigos na Igreja está a Bíblia, com o seu relato mítico das origens. Um relato concebido e escrito por homens do poder ao serviço do poder e reiteradamente interpretado ao longo dos séculos por homens eclesiásticos, aos quais, para cúmulo, a disciplina da Igreja proíbe o casamento. Curiosamente, a Bíblia contém dois relatos míticos das origens. O segundo corrige o primeiro, e é até com ele que abrem as nossas Bíblias. Mas a Igreja ferozmente patriarcal que temos agarrou-se muito mais ao primeiro porque contém uma concepção de género que diz mais com os seus interesses de poder. Praticamente esqueceu o segundo. Também nunca admitiu que o segundo relato corrigiu o primeiro. O mais que a Igreja admite é que são dois relatos míticos das origens do mundo e do ser humano que se complementam. Mas não é assim. São dois relatos distintos, como distintos eram os contextos em que foram concebidos e escritos. E o segundo corrigiu o primeiro, suplantou o primeiro, tanto assim que é com ele que o livro de Gênesis se inicia. A linha 3, C.
O primeiro, mais conhecido como o relato da queda, ou como o relato de Adão e Eva, foi concebido e escrito nos ambientes da corte dos reis David e Salomão, ambientes de puro poder, de puro e duro patriarcalismo. Vai ao ponto de escrever que a mulher nasce, entre aspas, do homem, de uma costela do homem, quando a realidade cotidiana já então dizia, como ainda hoje diz, que são as mulheres quem dá à luz, tanto mulheres como homens. É manifestamente um relato mítico que puxou a brasa para a sardinha dos homens do poder, nomeadamente os homens da casa real de David e Salomão, e que contraria a experiência primordial da humanidade, sabemos-lo hoje pela ciência, que foi conduzida e gerida pelas mulheres, o chamado matriarcado. Tanto as coisas foram assim que ainda hoje os povos que não acolheram o Evangelho libertador de Jesus andam na igreja, mas continuam visceralmente idólatras na linha dos cultos do paganismo primitivo, mantêm-se quase umbilicalmente ligados à imagem da mítica deusa, virgem e mãe, a senhora daqui e dali, disto e daquilo, que não existe e mais não é do que uma projeção religiosa da realidade primordial da humanidade que teve as mulheres como protagonistas, não os homens. A linha D. O segundo relato, conhecido como da criação em 6 dias, é concebido e escrito cerca de 400 anos depois do primeiro, em finais do exílio do povo de Israel na Babilônia, quando a casa real de David estava desfeita e sem hipótese de voltar a afirmar-se mais. Nesse contexto, privilegiava-se a vida em detrimento do poder. Valorizava-se o feminino como o masculino. O valor maior estava no cuidado, não no poder das armas ou na dominação dos povos. Em semelhante contexto, o novo relato mítico das origens já não dá a primazia aos homens e ao poder, mas à palavra criadora de Deus. Já não fala em queda, provocada pela mulher auxiliar do homem, nem em castigos. Fala em vida, que acontece misteriosamente pela força da palavra, não do poder. As mulheres já não saem da costela dos homens, já não são criadas como auxiliares e propriedade dos homens. Neste segundo relato, mulheres e homens são criados em simultâneo e constituem uma unidade indissolúvel que nada nem ninguém pode separar. Diz o relato: Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Ele o criou, homem e mulher. Não há o homem primeiro e a mulher depois. Há a mulher e o homem ao mesmo tempo. E os dois constituem uma unidade indissolúvel. A linha é: importa sublinhar de imediato que Jesus, o de Nazaré, nunca reconheceu o relato mítico das origens que fala da queda e apresenta as mulheres como saídas e dependentes dos homens. Os evangelhos nunca registram qualquer alusão a esse relato, mas já registram uma explícita referência ao segundo relato mítico, que corrigiu o primeiro e que proclama a indissolúvel unidade dos homens e das mulheres. Esta postura de Jesus leva-nos a concluir que para ele apenas esta revelação vem de Deus, do sopro de Deus. A outra, plasmada no primeiro relato mítico, não vem de Deus, mas da corte dos reis de David e Salomão. Portanto, tem o sopro do poder que domina e divide. Só o poder é que sacrilegamente divide o que Deus concebeu e criou como uma unidade indissolúvel. Só o poder é que mata a criação de Deus, a indissolubilidade de género
da humanidade. Somos mulheres e homens em simultâneo. E sempre que esta unidade é profanada, o poder é que comete tal profanação, a humanidade entra em desgraça, em desequilíbrio, e vai de perversão em perversão até à perversão final. A Lídia F. Importa sublinhar também que a indissolubilidade de que Jesus fala é a indissolubilidade entre mulheres e homens. A do casamento, quando muito, é um sinal desta. Mas onde, como Igreja, temos que ser determinados é na defesa da indissolubilidade entre homens e mulheres. Quanto aos casamentos, já tem muito a ver com tradições culturais dos diferentes povos. Que, a linha que nunca poderemos contabilizar o mal que fez à humanidade o primitivo relato mítico das origens inserido na Bíblia. É um mito, mas a humanidade tem sido levada a encará-lo como um relato científico. As igrejas cristãs, iluminadas pela prática libertadora e integradora de Jesus, deveriam ter-se batido pela indissolúvel unidade de género, mas depressa abandonaram esta revelação de Deus. Não lhes permitia enveredar pelos tortuosos caminhos do poder. Por isso, o primitivo relato mítico das origens, com a referência a uma queda, entre aspas, e castigo também, entre aspas, deu-lhe muito mais jeito. Mas não é por aí que sopra a palavra criadora de Deus no revelar definitivo de Jesus. Ficamos por aqui hoje com o meu abraço e o meu beijo.